Senhores, apertem os cintos porque chegou a hora de você aprender o passo a passo de como negociar e vender os seus serviços de criação de sites pelo WhatsApp. Essa aula é uma aula bônus, uma das mais exclusivas e assistidas de dentro do meu curso. Então eu retirei ela lá do meu curso, o Mapa do Criador de Sites, e estou divulgando aqui para você que você possa ter acesso a dicas exclusivas que somente grandes profissionais utilizam no dia a dia para vender os seus projetos pelo WhatsApp. Eu tenho certeza que tem muita gente aí que vai ficar com raiva de mim simplesmente porque esse conteúdo é um conteúdo prêmio, que a gente não vê ele de graça aí todo dia, você encontra dentro de cursos de vendas, e olha que é muitas vezes um curso de alto ticket. Então aproveita, já separa o papel e a caneta aí, já deixa seu like, salva esse vídeo para você assistir mais de uma vez, porque as dicas que tem dentro dela vai revolucionar a maneira com que você vende hoje os seus serviços. E olha que eu já quero deixar um recado aqui para você, que as vagas do meu curso Mapa do Criador de Sites estão abertas. Então, se você não conhece, esse curso aqui eu ensino você a criar sites de ponta a ponta. E quando eu quero dizer que é de ponta a ponta mesmo. Eu te ensino a negociar com os clientes, eu vou te mostrar nesse tutorial como fazer isso pelo WhatsApp. Eu te ensino a atender o cliente, a elaborar a estratégia de criação de site dele e como você deve fazer a entrega. Então, esse curso aqui não é só um curso de criação de sites WordPress comum, não. Eu te ensino de uma maneira ampla e bem detalhada como que você faz para proceder no seu dia a dia com esse serviço, né, de criação de sites de uma maneira profissional. Então, dentro aqui do curso, você vai aprender a criar 5 tipos de sites diferentes e você vai ter acesso aos templates para poder baixar e utilizar no seu dia a dia com os seus clientes, certo? E mais para baixo aqui eu vou mostrar para você os bônus exclusivos que a gente tem. A gente tem 5 bônus exclusivos aqui. Você tem direito a licenças do Elementor, você tem direito aos arquivos para download, você tem direito a uma mentoria exclusiva comigo e você também vai ter acesso a 2 cursos interessantíssimos para anunciar no Facebook e no TikTok. Então, além disso, você também vai ter acesso ao meu workshop exclusivo, o WordPress Lucrativo. O que é o WordPress Lucrativo? É um workshop onde eu elaborei especificamente para quem trabalha com criação de sites WordPress. Então, nele eu vou abordar todos os tipos, né, ou pelo menos os mais eficientes métodos de vendas de sites WordPress, como você deve negociar, gatilhos mentais. Então é muito rico e transformador esse conteúdo. Não perde tempo, o link do meu curso está aqui na descrição e eu te vejo do outro lado. Olá, seja muito bem-vindo para essa aula. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre script de vendas para o WhatsApp. Esse é um detalhe muito importante porque eu sei que a maioria dos freelancers fazem suas vendas pelo WhatsApp. Então, assim, esse conteúdo não poderia ficar de fora porque faz parte do cotidiano de muitos profissionais. Antes da gente conhecer o script, a gente precisa conhecer algumas regras gerais, como toda negociação, como todo bom jogo, né? Que a negociação, na verdade, é um jogo ali entre você e o cliente. Vocês estão negociando para ver quem que tira a melhor. No caso, o melhor dos 2 mundos é os 2 ganharem. Então, como todo bom jogo, a gente precisa conhecer as regras, saber até onde a gente pode ir, quais são os nossos limites, certo? E vamos começar sabendo como que a gente pode jogar da melhor maneira, como a gente pode negociar da melhor maneira. A primeira regra é: não use gírias. Então esse é o primeiro detalhe assim, que é fundamental, porque é difícil mesmo se conter usando o WhatsApp. O WhatsApp é um aplicativo de conversa que a gente usa diariamente, principalmente para falar com amigos, falar com a família. Então, usar gírias fazem parte do cotidiano aí de todo brasileiro. Então, recomendo a você que, quando estiver trabalhando, negociando com o cliente, evite de usar gírias. Não pega bem, não é legal para sua imagem profissional. A segunda regra é uso de emoji, né? É assim como as gírias, o emoji ele não passa uma imagem muito profissional.
principalmente se você está conhecendo ali o cliente na hora. Então, deixa para usar depois, em um momento que você já tem mais liberdade. E de preferência, use emojis mais simples, emojis mais tranquilos. E tente não enviar emoji errado na situação errada. Às vezes você está falando algum assunto e envia um emoji que não tem nada a ver, faz complicar mais a conversa. Então, se você for usar, use com moderação. A segunda boa regra, essa é uma prática muito assim, é uma das mais importantes. Não demore para responder. Seja rápido. Muitas vezes o cliente ele não sabe que você está ocupado, ele nem pensa nisso, né? Nem passa pela cabeça dele. Você às vezes esteja conversando com outra pessoa, ocupado, no meio ali de algum processo, algum trabalho, mas ele manda mensagem, ele quer ser atendido rápido. Simples assim, porque tudo hoje em dia, aplicativo, site, tudo é rápido, tudo é ágil. Então, quanto mais rápido você se comportar também, melhor vai ser para a sua imagem, para a sua negociação, para o seu cliente, tá certo? Foto é outro assunto muito assim importante e sensível. Evite usar fotos muito pessoais, fotos assim que não passem uma imagem profissional sua ou da sua empresa. Recomendo que você use fotos padrões, fotos que tenham a ver com o seu produto, com o seu serviço, certo? Até para que o cliente possa ver a foto e já ter ali uma noção do que se trata, com o que você trabalha. Solicite permissão para enviar áudio. Esse é outro detalhe. Tem muita gente que eu sei que gosta de falar e precisa explicar, tá tudo bem, mas antes de enviar um áudio, fala para o cliente, deixa ele ciente, olha, eu vou te mandar um áudio explicando sobre como funciona o meu produto, como funciona o meu serviço. Não envie o áudio sem dar uma explicação prévia ou solicitar uma permissão, porque muitas vezes o cliente ele não está pronto para ouvir o áudio. Às vezes ele está num momento ali que ele não pode ouvir, certo? Ou você, às vezes, também fala muito, quer explicar muito em um áudio só, e isso não é legal. É legal você mandar áudio, se for mandar áudios pequenos, até 30, 40 segundos, no máximo 1 minuto, para que você possa explicar. Seja breve, sucinto e fale somente aquilo que importa no momento. Use negrito nas palavras principais, nas palavras-chave da conversa. Esse é um detalhe muito assim pequeno, mas que faz muita diferença na hora que você está conversando. Quando você estiver ali para enviar uma informação importante para o cliente, usa essa característica que tem no WhatsApp, que você coloca o asterisco no começo da palavra e no final dela, para dar ênfase em certos pontos da conversa. Isso aí já destaca na hora que o cliente estiver lendo e ele já vai ver, às vezes você mandou um bloco de conversa muito grande e usando o negrito, o olho já vai mapear essa palavra-chave ao longo da conversa. Então, é interessante usar esse recurso, mas também use com moderação. E para finalizar, lembre-se que o cliente que te procurou, o cliente te ligou, o cliente encontrou você e ele está solicitando a sua ajuda. Então você não precisa ter vergonha de falar com ele, de sugerir coisas para ele. Você não precisa também se conter na hora que você for falar do seu trabalho. Tem muita gente que tem vergonha de se autopromover, tem vergonha de falar, olha, eu sou especialista nisso, eu já resolvi problemas desse tipo, até problemas mais graves que esse, e eu sei como te ajudar. Tem muita gente que fica, eu trabalho sim, fazemos sim, e não explica nada. Então, esse é o momento de você se promover. Se você tem vergonha, se você não sabe falar, eu sugiro que você pratique, até porque negociar, vender, não passa de treinamento. Você pode ler inúmeros vídeos, você pode ler inúmeros livros, né? E assistir esse vídeo várias vezes. Mas nada vai adiantar se você não praticar. Muito do conteúdo que eu estou colocando aqui nesse script de vendas foi conteúdo 100% autoral. Conteúdo que eu experimentei, testei ao longo de anos com os meus clientes. E com base nesse experimento todo, com base em todos os testes que eu fiz, foi assim que eu consegui seguir com a minha carreira como freelancer. Aprendi a negociar, aprendi a vender. Claro que eu usei muitos conteúdos que eu peguei em livro, que eu peguei em internet, para estudar, adquirir conhecimento, para formular essa conversa que eu vou mostrar
para você nos próximos slides, tá certo? Então pensa nisso, não tenha vergonha de vender o seu trabalho, não tenha vergonha, o cliente está te procurando porque ele precisa da sua ajuda, tá certo? Muito bem, então vamos começar aqui. Esse é início de conversa, né? Uma simulação de quando o cliente já começa a entrar em contato aí com você. Alguns pontos que eu preciso te explicar para você entender melhor como que funciona aqui, como que vai funcionar essa apresentação que eu vou te mostrar. Primeira coisa, ao longo aqui da apresentação você vai perceber que alguns balõezinhos estão com essas 3 barrinhas vermelhas aqui. Isso significa o grau de importância da resposta para você. Então, quando aparecer essas 3 barrinhas aqui, significa que você precisa muito que o cliente explique o máximo que puder, passe o máximo de informações para que você possa aprimorar o que você vai oferecer para ele. Se o cliente for muito sucinto, é função sua fazer mais perguntas, investigar mais, para que você possa entender melhor do que se trata o problema dele, para aí sim oferecer uma saída condizente com o que ele precisa. Você oferecer um serviço específico, até porque muitas vezes o cliente tem dores bem específicas, certo? O negócio dele é algo bem específico e você vai precisar medir ali o tempo que vai gastar. Então, assim, o orçamento vai depender muito dessas respostas. Então, eu recomendo que você tenha noção disso. Vamos lá. Sempre, né, a maioria das conversas começa com olá, bom dia, ou então, às vezes, o cliente já é bem direto. Mas aí eu recomendo que você coloque no seu WhatsApp, que de preferência você utilize o WhatsApp Business, você já coloca uma mensagem de boas-vindas, já para adiantar o atendimento. Às vezes você não está com o celular perto de você, mas aí você já deixa uma mensagem automática recepcionando ele. E essa mensagem que de preferência tenha seu nome, o seu cargo, o nome da sua empresa e uma pergunta, como eu posso te ajudar? Já para ir adiantando, né? Para que o cliente já comece a falar sobre o que ele precisa, o motivo pelo qual ele entrou em contato com você. E ele pode comportar de 2 maneiras. Ele pode já ser bem direto, como eu disse. Olha, eu preciso de um logotipo, eu preciso de um site, eu preciso de ajuda nas minhas redes sociais. Ou ele pode simplesmente perguntar para você, olha, eu queria saber mais sobre os seus serviços, ouvi falar de você e eu vim buscar mais informações para ver se você é o profissional que eu estou procurando. Então aí você responde, olha, certo, antes de falar sobre essas coisas, eu preciso saber mais um pouquinho de você. Você pode colaborar? Por que essa pergunta? E por que não você já vai sair falando? Não. Primeira coisa, se ele perguntar, olha, eu quero um orçamento para criação de logotipo, você não pode sair dando já uma resposta, porque você precisa conhecer a empresa primeiro, saber do que se trata. E se ele quer saber mais sobre os seus serviços, você pode muito bem, se você for um profissional bastante completo, você trabalha com criação de site, logotipo, marketing digital, anúncios no Google, redes sociais. Se você for desse tipo de profissional, você vai ficar ali falando com ele por muito tempo, até você explicar tudo. E ele, às vezes, precisa, olha, eu só preciso de um cartão de visita. Eu tenho marca, só que o meu cartão está desatualizado, com o telefone errado, eu preciso de uma nova arte. Aí você falou durante 15 minutos e o cara só precisa de uma arte de cartão. Então, por isso que eu recomendo que você mande uma resposta igual a essa. Certo, antes preciso de algumas informações sobre o seu negócio, e até para eu saber como eu vou poder te ajudar, ok? Aí ele vai simplesmente responder, sim, ok, tudo bem. Aí você fala, tudo bem. Qual tipo de projeto você quer iniciar? Ou que tipo de serviço que você vai precisar, caso ele já não responda, né? Aí sim ele vai falar, olha, eu preciso de um site para minha empresa, eu preciso de um logotipo para minha empresa, ou então ele vai explicar de uma forma mais ampla. Tem clientes assim que são diretos e tem clientes que gostam de explicar o contexto da maneira deles. Nesse momento eu recomendo que você escute atentamente para tudo que você estiver fazendo, certo? Escuta atentamente. Se você tiver um bloco de anotação perto, já anota ali os pontos-chave para você não perder de vista
quais são as dores que o cliente tem e como ele acha que você pode ajudar ele, certo? Depois dele falar tudo isso, outra pergunta que é interessante você saber é se ele está entrando agora no mercado ou se ele já tem uma certa experiência, se ele já tem um nome, até para você poder procurar ele no Google depois, procurar nas redes sociais. Agora, se ele não tem nada, é inexperiente, você já pode até colocar na sua cabeça, olha, é um cliente que está entrando agora, provavelmente ele vai começar comigo, então eu tenho uma certa responsabilidade em ajudar ele, mostrar para ele alguns pontos que são sensíveis e que se ele não prestar atenção, ele pode cair em alguma cilada, certo? Aí ele vai responder, olha, eu estou iniciando agora, certo? Ou ele pode falar, já tem algum tempo, eu tenho experiência e tal, eu já tenho uma empresa aberta, eu já tenho marca, eu já tenho site. Aí você vai saber, se ele está entrando agora, é um projeto novo. Se ele já tem algum tempo, é um projeto de redesign, seja de marcas, seja de site, dar continuidade a algum projeto, enfim. Aí você já vai começar a se situar. Depois do cliente falar se ele está entrando ou não no mercado agora, chegou a hora de você começar a conhecer mais sobre o negócio dele. Para isso, você vai perguntar o que ele comercializa, que tipo de serviço ele oferece, certo? Aonde fica a empresa dele, todas essas informações aí, ele vai falar, ele vai explicar nos mínimos detalhes. A resposta para essa pergunta pode vir de duas maneiras, na maioria das vezes, ela pode vir de duas maneiras. O cliente falar, olha, eu sou do segmento tal, eu sou um dentista, falar mais nada. Ou ele pode falar, olha, eu sou um dentista, meu negócio começou assim, lá no setor tal, eu não tinha nada, eu era de outro segmento, aí eu me formei, virei dentista, então, olha, eu tinha uma padaria que cresceu, aí virou um restaurante, então assim, o seu cliente, ele vai desenrolar a conversa aí. E o que é o fator X, né? Mais importante nessa resposta, que você anote tudo, que você preste bastante atenção, que você foque muito aqui, porque na hora que ele começar a falar todas essas informações, você vai começar a identificar algumas coisas. Você vai identificar o nível cultural do seu cliente, qual tipo de cliente que ele atende, né? Se é classe A, classe B, classe C. Você vai ter uma noção ali da média de idade, você vai saber aonde que fica a empresa dele, se é numa cidade grande, se é numa cidade pequena, se a empresa dele atende a nível nacional ou só ali na cidade dele. Então, tudo que ele vai falar agora são pistas que você vai pegar para começar a montar um cenário dentro da sua cabeça, certo? Para que você possa já mais na frente usar isso a seu favor na negociação. De preferência, se você, ao longo ali do que ele está falando, você já começa a imaginar, olha, ele ele tinha uma padaria que virou restaurante, eu também já fiz uma marca para um restaurante ou um site para esse tipo de segmento. Então eu já vou buscar artes do meu portfólio para enviar para ele, porque com isso eu vou gerar uma conexão maior. Então você já vai se preparando, vai ficando esperto, porque nessa fala dele ele vai te dar muitas pistas. E as dicas que eu posso te passar demonstre o máximo, né, o máximo de interesse ali no que ele está falando. Tudo que ele falar, se ele falar uma coisa engraçada, tente até rir, não seja falso, né? Mas ache graça, ou se ele falar de um problema que ele citou, mostre indignação também, certo? Não a níveis exagerados, mas mostra que você está interessado e que você está envolvido no assunto. Jamais perca o foco, jamais tenta puxar a conversa para outro rumo ou cortar ele, tirar ele daquele contexto, isso aí vai pegar muito mal na negociação. E como eu disse, a dica final é memorize o máximo dessa conversa para você poder usar depois e até futuramente. O próximo passo é você perguntar para ele como que uma marca, um site ou o que ele precisa vai ajudar a empresa dele, certo? Ou o que motivou ele a procurar ajuda nesse sentido. Essa é uma pergunta de qualificação, porque você já começa ali
a entender se o cliente conhece as dores dele, sabe da importância que aquele problema está causando para o negócio dele, se ele tem interesse, né, em dar continuidade. Você já vai... É uma pergunta técnica de qualificação, para você ver se o cliente vai precisar de mais argumentos para ser convencido, ou se ele só é um cliente curioso, se ele nem sabe assim, olha, pela resposta dele você vai entender se ele não está dando muita atenção, não está dando muita importância para esse momento, ou se ele realmente quer algo sério, se ele quer dar prosseguimento. Essa pergunta é muito interessante. Ele vai responder, ele pode responder, nesse momento minha empresa está com dificuldade nisso, nisso e nisso, ou ele pode responder assim, olha, tá tudo tranquilo, eu tô só procurando mesmo saber mais sobre isso, para ver se futuramente... Ele pode responder dessas duas maneiras, de modo bem genérico. Uma, ele pode responder, olha, eu sei o que eu preciso, eu tô passando por isso, e eu tô tendo essa barreira para crescer, ou, não, eu tô só procurando mais informações, só para saber se futuramente eu mexo com isso ou não. Então você já começa a perceber aí dois tipos de comportamentos. Um é a pessoa que está interessada e sabe que tem um problema a ser resolvido, e outra que não está dando muita importância, mas algo já foi sinalizado na cabeça dela e que futuramente ela precise de ajuda. Aí você deve estar me perguntando, não, então significa que um tipo de cliente já está pronto para ser, tem mais chances de virar um cliente, de converter uma venda. O outro nem tanto. Bom, o que eu recomendo para você essa pergunta de qualificação já vai te mostrar que um cliente pode estar mais apto a vender e o outro nem tanto. Mas não significa que futuramente ele não possa virar um cliente. Então, por isso que é importante você prosseguir com a negociação, porque às vezes esse mesmo cliente pode fechar agora, ou ele pode só estar buscando mais informações e você vai esclarecer ele, para futuramente, não sei quando, ele vir a fechar com você. Então é interessante você fazer o seu papel direitinho agora, até para garantir no futuro essa conversão. E depois que ele falar, né, você pode fazer essa pergunta: você será a única pessoa responsável pelo projeto? Ou terão mais sócios ou outros tomadores de decisão? Então vamos lá, continuando, você está ainda conhecendo mais sobre a empresa. Você vai saber se ele é um gerente, se ele é o dono, se ele é o secretário que está buscando informações para uma outra pessoa tomadora de decisão. Você vai começar ali a entender por que essa pergunta ela é e não é tão importante dependendo da situação. Vamos lá, houve um momento em que eu tive que fazer um serviço. Eu estava tentando fazer uma venda para uma pessoa e eu falei e não passou de uma secretária, né? Não estou desmerecendo ela, mas a secretária ela não tem poder de decisão. Então, às vezes, você precisa conduzir a negociação de uma outra maneira. Agora, quando você está falando já com o próprio dono do negócio, você conduz a negociação para outro tipo de conversa. Porque aí você pode já colocar para ele as dores, o que ele não pode deixar de fazer nesse momento, se ele quer evitar esse problema, e se ele evitar, quais digamos assim, as merdas que ele pode acontecer com ele se ele atrasar ou empurrar com a barriga essa situação. Então, por isso que é importante você saber se trata-se do dono da empresa, se é um gerente, se é uma pessoa ali que não é tomadora de decisão. É muito importante isso, certo? Seguindo adiante, você vai falar, né? Você pode perguntar, como você ficou sabendo do meu trabalho? Aí ele vai falar, olha, fiquei sabendo através do Google, indicação, redes sociais. Por que é interessante você perguntar isso? Porque primeiro, um dos primeiros motivos você vai saber ali se ele já conhece o seu trabalho, certo? Você vai saber se ele já te trata como uma autoridade no assunto. Olha, eu conheço o fulano, ele já resolveu esse tipo de problema e eu sei que ele pode me ajudar. Ou, às vezes, ele te encontrou no Google, nas redes sociais por acaso, aí ele ainda não sabe nada de você. Então, assim, isso torna a negociação um pouquinho mais difícil, mas não impossível. Mas torna um pouquinho mais difícil em relação quando ele já te conhece, já sabe do seu potencial,
você foi uma recomendação. Então, quando você é uma indicação, uma recomendação, você já vem, digamos assim, com os pontinhos extras em relação às pessoas que estão no Google e são conhecidas ali naquele momento, certo? Porque a pessoa, ela já vem com um histórico positivo sobre você. Ela, olha, o fulano de tal trabalhou com ele e ele resolveu o problema do fulano, então eu quero ele para resolver, passa mais segurança. Agora, se ele te encontrou no Google, ele vai começar a conhecer você agora. Aí é o momento de você usar de todos os artifícios para passar segurança para ele, autoridade, mostrar que você entende do assunto, que você tem experiência e que você é uma pessoa acessível e que pode sim resolver os problemas dele. Vamos lá, depois dele ter respondido isso, você vai, falar um pouquinho mais sobre como funciona o seu trabalho. Aí sim você vai começar. Veja que até agora o cliente te deu muitas dicas, falou muito sobre como funciona o trabalho dele. Agora é a hora que você vai começar a falar e já moldar a conversa a seu favor, certo? Então aí eu recomendo a seguinte estratégia, que você tenha um texto comercial já salvo no seu celular, certo? Você pode usar o bloco de notas, os atalhos do seu celular, já para mandar um texto explicando tudinho para ele. E, de preferência, que você tenha aí um portfólio online para mandar para o seu cliente analisar durante a conversa. Aqui eu estou dando o exemplo de um texto comercial que eu uso para quem nos meus trabalhos de designer, quando um cliente me procura pedindo marca, identidade visual. Então esse é o tipo de texto que eu uso. Dentro desse texto você vai ver que eu falo sobre o meu trabalho, eu falo os benefícios do meu trabalho, eu falo das vantagens que o cliente vai ter e o que ele vai conseguir. O cliente, quando ele procura você, especificamente ele quer saber coisas que resolvem o problema dele ou coisas que ele vai tirar proveito disso. Como ele vai ganhar dinheiro com isso ou como o problema dele vai ser resolvido. Então, é importante que na sua conversa tenha isso. A explicação de como funciona o seu trabalho e como esse seu trabalho, o seu serviço, vai ajudar o seu cliente a ganhar mais dinheiro ou como o seu serviço vai resolver o problema do seu cliente. É fundamental que tenha esses dois parâmetros aí, certo? O próximo passo é o texto comercial para web designers, para quem trabalha com criação de sites, principalmente sites WordPress. Eu deixei aqui um exemplo, é o mesmo teor, só que muda um pouquinho o assunto, porque são temas diferentes, tópicos diferentes, mas recomendo você que baixe o material complementar para você ter acesso a esses textos e que você modele eles de acordo com a sua realidade. Fica à vontade. Depois de ter enviado o texto comercial descrevendo sobre os seus serviços, eu recomendo que você já envie o seu portfólio. Seja um link, seja o PDF, enfim, manda para ele ver, certo? Não espera, já manda. E fica no aguardo. Se ele já conhece o seu trabalho, se ele já viu o seu trabalho, com base, você vai saber com base nas perguntas anteriores. Se ele já viu o seu trabalho, se ele já conhece o seu trabalho, tente enviar trabalhos inéditos ou trabalhos trabalhos iguais ou próximos ali do segmento que ele trabalha, para gerar identificação, conexão. Tem muito cliente que pensa assim: você trabalha com criação de sites, mas você sabe fazer um site de restaurante? Você sabe fazer um site de escritório de advocacia? Um site de empresa de energia solar? Tem muito cliente que pensa assim: bom, ele sabe fazer todo tipo de site, mas será que o tipo de site que eu preciso do meu negócio, ele sabe fazer? Então, se você enviar algo próximo, que gere mais conexão, o cliente vai se sentir mais confiante. Ele vai perceber que a decisão dele de te procurar foi uma boa, que você tem experiência nisso e você pode atendê-lo. Então, pensa sempre nisso, certo? E depois que você enviou esse portfólio, enviou o texto falando sobre o seu serviço, você pergunta para ele. Mais uma pergunta de qualificação, tá certo? E aí? O que você achou? Ficou claro para você?
A gente pode prosseguir ou você tem alguma dúvida? Essa é uma pergunta de qualificação importantíssima, porque se você continua sem fazer essa pergunta, você não sabe se o cliente leu, você não sabe se o cliente viu seu portfólio, você não sabe qual a impressão que ele teve, se ele gostou, se ele não gostou, se depois de tudo que você mandou, toda a conversa, se ele ficou com alguma dúvida, porque às vezes o cliente nem leu ou leu e não entendeu algum ponto. Olha, eu não entendi tal parte. Aí você vai precisar reenviar para ele, você vai precisar falar tudo de novo ou perguntar para ele, olha, o que você não entendeu, o que aconteceu? Então, tudo isso faz parte. Agora, se ele sinalizou que sim, tá tudo certo, entendi tudo, aí beleza, aí você vai prosseguir. As situações e os tipos de resposta, né, que você pode obter. Sim, está tudo certo. Então, você pergunta de novo, esse tipo de projeto realmente é o tipo de projeto que vai te atender, que vai resolver seu problema, já que está claro, você acredita que esse tipo de serviço vai te atender? É uma pergunta para reafirmar, até para reafirmar na cabeça do seu cliente que ele quer mesmo isso. Pode parecer bobo, mas é algo que tem uma importância no subconsciente do cliente. Olha, ele entendeu tudo, olha, entendi, gostei do seu portfólio. Aí você pergunta, então esse tipo de serviço vai te atender? Aí ele vai fazer tipo assim uma segunda confirmação. E isso vai te ajudar bastante. Agora, caso, né, você pergunta para ele antes, eu vou até voltar o slide. Ficou com alguma dúvida? Se ele responder, não sei, estou com dúvida ou não, na verdade eu não preciso do seu serviço. Aí você já começa a entrar numa situação mais firme ali da negociação, uma situação mais tensa um pouco, né? Você vai exigir mais de você como negociador, como vendedor. Olha, não sei, não ficou claro para mim. Aí você vai perguntar para ele, certo? Poderia me falar quais são as suas dúvidas? Onde o que você não compreendeu? Onde eu poderia te ajudar a esclarecer melhor? Ou ele pode perguntar, olha, não sei se preciso mesmo, ou eu preciso de outra coisa na verdade, não é bem isso que eu estava procurando. Aí você fala, olha, sem problema. Nas duas situações, você vai perguntar para ele para poder entender melhor ainda, porque pode acontecer dele não ter sido claro ou não ter falado tudo, né? Então aí você vai fazer essas duas perguntas para esses dois tipos de situação para entender melhor, para colher mais informações. E repita esse processo até que ele responda sim, agora sim, eu entendi, é isso que eu preciso mesmo, até ele chegar nessa resposta aqui, não, agora eu entendi, tá tudo certo. Aí você pergunta, então, é esse tipo de projeto que você precisa, vai te atender, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Aí ele, não, tá tudo certo, eu queria acrescentar somente isso e tal. Aí você recebeu um sinal positivo para prosseguir na negociação. E uma dica que eu te dou use termos simples, evite termos muito técnicos, uma fala muito técnica, porque senão o seu cliente já está com dúvida. Se você for muito técnico, aí que ele vai ficar com mais dúvida ainda, a não ser que ele pergunte algo técnico, né? Então, se não for essa situação, explica resumidamente, detalhadamente, e dê exemplos, mostre alguns cenários, algumas simulações para que ele possa imaginar, usar da imaginação para entender melhor do que se trata o seu serviço e como você pode resolver o problema dele. Aí, dando tudo certo, como eu disse, prossegue para o próximo passo. Muito bem, após esse sinal verde, né, ele liberou ali, não, entendi tudo, beleza? Agora é a hora que você vai enviar a sua proposta comercial, que tem aqui, né, inclusive tem aqui dentro do Freelance Magnético um modelo de proposta comercial. Eu sugiro até que você tenha um modelo pronto, já com a sua marca, com os preços mais ou menos ali. Se for preciso, você vai editar ela rapidão e já deixar pronto ali para enviar para o cliente, certo? Então aí você vai perguntar para ele, você vai falar, perfeito, agora eu vou te mandar a minha proposta, para que você possa entender melhor sobre os prazos, o passo a passo, como funciona o processo de criação e esclarecer algumas dúvidas técnicas em relação aí ao serviço.
Aí você envia a proposta para ele. Depois que você enviar a proposta, né, você manda o PDF aqui, você também pode perguntar para ele se ele quer uma cópia por e-mail. Na hora que ele falasse, olha, quero sim, eu quero que você envie para o meu e-mail, você pergunta o e-mail, eu recomendo que você coloque no título do e-mail algum sinal ou algum emoji do tipo aquela bolinha vermelha para que o seu e-mail se destaque dos demais e que o título do e-mail esteja algo bem sinalizado, como proposta comercial de criação de site, de criação de identidade visual, aí tracinho, o seu nome, o nome da sua empresa, para que ele possa identificar com maior rapidez. Até porque seu e-mail pode cair nos spam, pode cair no meio de outras ofertas promocionais, então o título do seu e-mail ele precisa estar visível e fácil de ser encontrado. Depois disso, vamos imaginar, né, alguns cenários. Fechamento positivo. Tá tudo certo, o cliente analisou, né, a sua proposta, mas não falou nada. Ele está olhando ali, você aguarda algum tempo, certo? Aí esse tempo, assim, eu recomendo que você espere alguns minutos se ele não falou nada, espere alguns minutos, de até 5, 10 minutos, 15 no máximo. Aí você vem e fala para ele, então, conseguiu analisar a proposta para fazer ele tomar alguma atitude. Se ele não tomou essa atitude, você vai fazer. Não deixa a corda solta, né? Essa ponta solta. Olha, o cliente recebeu a proposta, você deu um tempo para ele analisar, a não ser que ele fale, olha, eu vou analisar de noite, eu vou analisar amanhã com meus sócios, com minha esposa, com meu marido, enfim. Aí sim, você aguarda, aí você pode até perguntar, olha, quando que fica melhor para eu entrar em contato, para saber e tal. Aí você vê se é o tempo dele. Agora, se ele não falou nada, você espera alguns minutos e já manda essa pergunta. E aí, conseguiu analisar? Gostaria de iniciar um projeto de criação de alguma coisa comigo? Aí ele vai falar, sim, gostaria. Como podemos proceder? Como é que eu faço para te pagar? Como é que é? Tudo isso você pode ver que você está conduzindo a conversa e mostrando para ele que ele não precisa ficar inventando conversa ou perguntando coisa aleatória. Não, você já faz com que ele faça as perguntas certas, né? No caso aqui ele vai perguntar, sim, agora como que faz para prosseguir, né? Para começar, qual que é o próximo passo? Aí você fala, olha, para iniciarmos eu preciso saber quais materiais exatamente você quer fechar, certo? E eu vou precisar dos dados da empresa para redigir o contrato. Aqui também, dentro da plataforma, a gente tem o modelo de contrato, onde você vai poder preencher o contrato usando os dados, né, do cliente e colocando ali, especificando qual o tipo de projeto que ele quer. Aí tem um detalhe que eu considero como se fosse a cereja do bolo, que é no final da mensagem você falar, olha, desde já, obrigado pela confiança e fique tranquilo que agora eu estarei cuidando pessoalmente para que seu projeto seja um sucesso. Mandar esse tipo de mensagem, você pode até customizar a mensagem, olha, agora eu estou cuidando do seu projeto e eu vou fazer de tudo para que você possa conseguir muitos clientes, fazer muitas vendas. Então assim, esse tipo de mensagem no final dá um certo conforto para o cliente, dá aquele tipo assim, olha, então eu estou com o profissional certo mesmo, ele está preocupado nisso, né? Não só em fechar, mas ele está preocupado realmente com que o meu projeto tenha futuro, seja um sucesso. Então essa mensagem final, ela não pode deixar de faltar, é muito importante para você. Agora, vamos imaginar o cenário onde o fechamento é negativo, onde vai exigir mais habilidade de você. Caso ele não fale nada, né, você vai novamente perguntar, novamente não, você vai perguntar, né, e aí, conseguiu analisar a proposta? Gostaria de iniciar um projeto comigo, né, um projeto de criação de algum projeto, de algum site, logo, enfim, alguma coisa comigo? Aí ele vai falar, olha, eu acho que eu vou esperar. Se ele falar isso, eu vou esperar, eu entro em contato com você em breve. Já é um sinal de que ele está querendo fugir, por algum motivo. Se ele não responder nada, já é um motivo. Se ele não responder nada, é pior, porque no WhatsApp acontece bastante isso, do cliente virar assim, ir embora, simplesmente, deixar você no vácuo. Ele viu o preço, não atendeu ele e ele nem te responde. Esse é o pior dos cenários, porque aí você não tem a possibilidade, a chance de perguntar para ele por que ele não está interessado e se for algum motivo, né, caso ele não esteja interessado por um motivo técnico,
seja por preço ou porque não entendeu nada, né? No final ele não entendeu nada, você não tem a chance de melhorar o seu processo de venda. Agora, se você perguntou e ele falou, olha, eu vou entrar em contato em breve, eu vou aguardar um pouco, aí você pode perguntar para ele, sem problemas. Só mais uma coisa, poderia me dizer qual é o motivo que você não vai fechar comigo agora? Aí você joga duas suposições. Seria por fator financeiro, né? Ou porque você ainda não vê necessidade de começar esse projeto. É muito importante você fazer essa pergunta. Primeiro, se for por motivo financeiro, que na maioria das vezes você tem a chance de fazer uma contraproposta ou enviar uma proposta melhor, uma proposta mais otimizada. Agora, caso seja uma dúvida técnica ou ele ainda não vê a necessidade de começar agora, o cliente só está naquela fase de investigação, de curiosidade mesmo, aí você pode jogar, tentar reverter essa venda, você pode tentar aí ainda fazer com que ele sinta mais interessado. Aí tem um outro detalhe final, né? Caso ele responda, ouça atentamente, porque mesmo se tudo der errado, essa explicação que ele vai te passar vai servir para você aprimorar a sua negociação com os próximos clientes. Vai ajudar você a criar, digamos, algumas saídas estratégicas para que você diminua a quantidade de nãos, certo? Então, fica atento ao que ele vai falar. Aqui eu coloquei algumas dicas, né? Tenha em mente até onde você pode ceder. Então, se for algo financeiro, tenha em mente até onde você consegue abaixar ali o preço do seu trabalho, certo? Não tenha vergonha de negociar. Se o cliente está conversando com você é porque ele está interessado em alguma coisa, né? Vai variar aí o grau de intensidade, mas ele está interessado. Fique atento também para você não insistir demais e virar aquele vendedor chato. Se você insistir uma vez, insistiu outra, viu que o cliente está irredutível, abandona, tudo bem, tranquilo, dê prioridade para o bom relacionamento, porque esse mesmo cliente que está te dizendo não agora ou talvez, futuramente ele pode vir a virar um sim. Tudo vai depender da forma com que ele foi bem tratado, da proposta que foi feita a ele. Agora, se você for inconveniente demais, a imagem que vai ficar é essa, de um vendedor chato, tá certo? Muito bem. Continuando aqui, né, eu coloquei esse slide mais para reforçar o que eu disse anteriormente. Caso ele fale que o motivo pelo qual ele está fechando, né, que ele não está fechando, seja por motivos financeiros, você pode muito bem falar para ele, olha, para incentivar o início de uma parceria forte, ajudar na sua decisão, caso consiga aprovar o projeto até tal dia, eu consigo lhe oferecer um brinde, ou eu consigo lhe oferecer um desconto, mas aí você coloca algumas condições para estimular ele, alguns gatilhos mentais de escassez e urgência. Então assim, ele está indeciso, ele não sabe se quer fechar, seja porque está achando caro ou porque o seu serviço não está irresistível ainda. Você pode muito bem, um exemplo que eu gosto de praticar bastante. Quando eu trabalho com venda de sites, eu gosto também de oferecer 30 dias ou 60 dias de consultoria em marketing digital, em SEO, em Google Ads. Então acaba que o cliente ele não está muito assim, olha, o preço tá mais ou menos, eu preciso de um site, mas ainda não estou assim convencido, né, de que a oferta tá boa. Aí você joga um brinde para agradar ele. Sempre joga um brinde primeiro, para o cliente, olha, agora tá melhor, eu vou conseguir aí mais 30 dias de suporte, eu vou conseguir uma consultoria de 60 dias, né? Eu vou conseguir uma ajuda no Google Ads, né? Geralmente, quando a gente cria uma conta no Google Ads, ele dá um brinde para a gente de R$100 ou 150, não me lembro, para primeiros investidores, né? Para os primeiros anúncios. Então, você pode usar isso a seu favor, criar uma conta lá no Google Meu Negócio para o seu cliente, caso ele não tenha site, colocar o site dele no Google, que é uma ferramenta gratuita, né? O Google Meu Negócio, e ele ainda te dá um brinde, que é um voucher para poder anunciar.
Então você pode usar esse voucher ao seu favor e olha, você vai conseguir R$ 100 de crédito no Google e eu vou te dar uma consultoria. Então você pode ajudar ele nesse ponto. Agora, se mesmo assim o brinde não atender, aí você recorre, a última saída é oferecer a questão de um desconto. Eu não recomendo muito o desconto de primeira, porque é uma arma muito forte que pode, dependendo do caso, acabar te prejudicando. Então, por isso que eu até falei no slide anterior, veja até onde você pode ceder com o desconto, porque para não correr o risco de você pegar um cliente difícil de lidar e você ainda deu desconto para ele e o projeto ficou muito pesado, acabou que você saiu com aquela sensação de que está pagando para trabalhar. Então, tenha em mente essas duas situações. E para a gente poder encerrar essa aula, alguns fatores importantes, até para blindar a sua mente, alguns fatores importantes e comuns que acontecem em toda negociação de WhatsApp. Lembrando que essa aula toda a gente falou de negociação por WhatsApp, mas digamos assim que o conceito de abordagem, de como conduzir a negociação, de como conduzir uma venda por WhatsApp, ela pode ser aplicada também por telefone, certo? Conforme você for fazendo vendas, for fazendo negociações, os clientes forem entrando em contato com você, você vai pegar o jeito dessa negociação, ok? E você vai conseguir aplicar ela por telefone, venda presencial, quando alguém te encontrar na rua ou alguém te indicar, na hora que você for até alguma empresa, então aí você vai conseguir desenvolver igual tá aqui no roteiro, ok? Mas, para blindar a sua mente, é importante ter algumas coisas, você precisa saber de algumas coisas. A primeira, muitos clientes não vão fechar com você. Essa é uma dura realidade. Por quê? A gente trabalha pensando sempre naquele funil de vendas, onde a boca de entrada dos clientes é muito maior, mas a saída, onde os clientes viram mesmo, né, clientes, eles pagam para você fazer um serviço, é muito menor. Por que isso? Porque a maioria das pessoas, elas são atraídas, certo? Você divulga, você faz anúncios, você aparece nas redes sociais, muitas pessoas te indicam, certo? Então vem muitas pessoas, e tá certo, é isso mesmo. É assim que tem que funcionar. Quanto mais pessoas você conseguir atingir, melhor para você. No entanto, algumas ainda não estão prontas, outras não estão preparadas, outras não vão gostar de você, não vão gostar da sua oferta, e tá tudo certo. Beleza, mas aí, conforme algumas vão ficando pelo caminho, outras vão seguindo adiante, certo? E uma quantidade menor do que a quantidade que entrou no funil vai sair e vai converter. Então, tenha em mente isso, não pensa assim que porque 10 pessoas entraram em contato com você e somente uma ou duas fecharam, você é um péssimo vendedor. Não, não é isso. É porque a gente tem sim essa taxa de conversão que é menor do que a taxa de entrada. Então tenha em mente isso para você não se abalar, não desanimar, ok? A venda, outro detalhe a venda pode não acontecer imediatamente. Igual eu falei em algumas situações aqui, tem muitos clientes que eles já estão adiantando, principalmente os clientes que são ansiosos. Eles estão adiantando, deixando tudo pronto, para quando o dinheiro chegar, ele, olha, vim só passar o cheque, né? Digamos assim, vim só mandar o Pix. Por quê? Já conheço, é você que eu quero que faça o meu projeto, agora eu estou pronto porque o dinheiro caiu. Então, tem muito cliente assim. Então, eu conheço outros freelancers que às vezes ficam incomodados, ficam irritados, porque queria fechar na hora. E às vezes não dá. Tem projetos que depende de tempo também. O cliente precisa de um certo tempo para criar coragem e pagar. Ele procura você para saber mais, certo? Mas ele ainda não está 100% confiante. Cabe você ter um bom relacionamento com ele, mostrar tranquilidade, que você tem autoridade no assunto, para que ele confie, para que ele crie conexão com você e sim decida fechar. Então tenha em mente isso. Para te ajudar, facilitar a criar essa conexão, tenha sempre em mente que esteja sempre disposto a ajudar o seu cliente. Não fique pensando só no dinheiro que vai entrar ou só na venda, não. Encare todos os interessados
em pessoas que você está disposto a ajudar. E, consequentemente, eles estarão dispostos a fechar com você. Porque muitas vezes eu conheço, já tive assim também nessa situação, onde a gente só quer fechar e pegar o dinheiro e ir embora, sair correndo. E não é assim. Às vezes não. Sempre a gente tem que mostrar que a gente está mais interessado em ajudar do que em receber o pagamento. É importante o pagamento? Claro, faz parte do processo. Mas também faz parte demonstrar para o cliente que a gente também quer o bem dele, o bem da empresa dele, né? Então, faz parte pensar assim. Outro detalhe saiba o valor da sua hora. Tenha sempre em mente isso para não passar orçamento equivocado ou prometer coisas demais e você não conseguir cumprir ou desanimar porque vai perceber que está pagando para trabalhar. Então, tenha em mente isso. Estabeleça um teto mínimo que você pode cobrar sem prejuízo. Isso é fundamental para que você possa, na hora de negociar com um cliente que está mais difícil, você saber até onde você pode dar desconto, até onde você pode oferecer brindes para poder fechar. Se a partir daquele ponto o cliente, você chegou no seu máximo, né, de desconto, no máximo de brinde que você pode oferecer, e mesmo assim o cliente não fechou, então esse cliente não era para ser seu. Pelo menos não naquele momento. Tenha em mente isso e fica tranquilo, tá tudo bem. Não se preocupa que outros virão. E uma dica final o cliente, o projeto, só é seu após o pagamento. Então, não começa nada sem ter recebido algum calção, alguma garantia desse cliente, porque mesmo o contrato estando assinado, o cliente pode desistir, pode cancelar o contrato, aí você já começou o processo de criação ali. Então, segura a onda, fica tranquilo, não assuma outros compromissos pensando nesse dinheiro, porque o cliente é seu depois que ele começar a pagar, certo? Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula, que ela tenha sido muito proveitosa para você e que ela te ajude a ganhar muitos clientes e que te ajude também a se estabelecer no mercado como uma autoridade, como um profissional super bem qualificado, tá certo? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo que eu terei o prazer enorme de responder e te ajudar. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Bom, então é isso, pessoal. Eu vou encerrando o tutorial por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse assunto. Eu espero que ele ajude você a vender melhor, aumentar aí o número de clientes para que você possa viver tranquilo dentro desse mercado de criação de sites. Então, se você chegou até aqui, já deixa seu like, se inscreva no canal, porque tem muito mais desse tipo de conteúdo saindo aí e eu tenho certeza que você não vai querer perder nenhum deles. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!